Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vamos estudar agora operações com números inteiros, tá? Para isso, temos que conhecer o jogo dos sinais. Essa operação com números inteiros vai ser um conteúdo de matemática relacionado ao esporte. O que acontece? Para a gente conhecer o jogo dos sinais, de soma e subtração, eu tenho mais 5 e mais 3. Quando os sinais forem iguais, você repete o sinal e soma os números. 5 mais 3 vai dar 8. Mesma coisa que faz aqui, ó. Quando os sinais são iguais, você repete o sinal e soma os números. 5 mais 3 também te dá 8. Só que aqui vai dar 8 positivo e aqui vai dar 8 negativo. Aqui, ó, eu tenho menos 5 mais 3, tá? Números diferentes e sinais diferentes, ó. Mas a gente vai repetir o sinal do maior valor, que é o menos, e vai subtrair os valores. 5 menos 3 que dá 2. Mesma coisa aqui, ó. Menos 6 mais 8. O 8 é o sinal do maior número, a gente vai colocar ele aqui, vai subtrair os valores. 8 menos 6 vai dar 2. Aqui vai dar menos 2, aqui vai dar 2 positivo. E aqui no exemplozinho básico aqui, para você entender melhor, eu tenho esses valores aqui, ó. Primeiro você pega os valores positivos. Aqui a gente tem o 5 e tem o 8, mais 8. E depois em seguida você pega os valores negativos. Menos 6, menos 2 e menos 7. Então vai ser igual. 5 mais 8 vai dar 3 aqui, ó. Tá? E aqui menos 6, menos 2, menos 7, a gente vai fazer o quê? Repetir os sinais, que é menos, e vai somar os valores. 6 mais 2 dá 8, mais 7 vai dar 15. Então fica aqui, ó, 13 e menos 15. Menos 15 mais 13 é igual. Se você observar aqui, ó, o sinal do maior valor é o 15, que é o menos, e aqui a gente subtrai os valores, sinal diferente. 15 menos 13, que vai dar 2, tá? Fica menos 2. Mesmo a gente vai com esses valores aqui, ó. Pegamos logo os valores positivos. 8 mais 4 mais 6 é igual. E agora a gente pega o negativo. Menos 7, menos 5 e menos 3 é igual. Somando aqui, ó. 8 mais 4, 12, mais 6, 18. Tá? A gente tem esse 8 aqui, 18. Menos 7, menos 5, menos 3. Repete o sinal e são os valores. 7 mais 5 dá 12. 12 mais 3 que vai dar 15. E aqui fica 18 menos 15. 18 menos 15 vai dar 3. Por quê? Positivo, porque o sinal maior aqui é 18. Tá? E aqui temos o quê? Temos a multiplicação e a divisão. Temos aqui, ó, 3 vezes menos 4. Então, na multiplicação, a gente repetiu aqui o sinal, porque aqui esse 3 é positivo, vai ficar mais vezes menos, que vai dar menos. 3 vezes 4 vai dar 12. Aí fica menos 12. E aqui, ó, dois valores e sinais iguais, a gente vai multiplicar o sinal também, ó. Menos vezes menos, que dá mais. 2 vezes 5 dá 10, positivo. Na divisão, ó, se tiver só um sinal só, você só vai repetir o sinal. Aí fica 15 dividido por 5 vai dar 3, aí fica menos 3. Tá? E sinais iguais, a gente vai pegar esse sinal aqui, ó, positivo. 10 dividido por 2 vai dar 5. E aqui, ó, dois sinais iguais. Colocamos positivo. Menos dividido por menos vai dar mais. 20 dividido por 4 vai dar 5. Tá? Aí um exemplo básico aqui, ó, diz aqui. O saldo de gols é calculado subtraindo os gols marcados pelos gols sofridos. Palmeiras, um dos melhores times do mundo, diz que aqui, Palmeiras marcou 44 gols e sofreu 53. Vai ficar menos 53. Aí aqui a gente coloca o menos. Aí, como o Palmeiras marcou 44 gols e sofreu 53, aí fica 44 menos 53. Aí, sinais diferentes aqui, ó. Coloca o sinal do maior, que é o menos. Aí fica 53 menos 44, que vai dar 9. Então, o Palmeiras teve um saldo de gol negativo aqui, fica menos 9. Flamengo marcou 56 e sofreu 45.
Então o Flamengo marcou 56 gols e sofreu 45, vai ficar menos 45. É igual. 56 menos 45, o sinal do maior, 56 fica 56 menos 45, vai dar 11. Então o Flamengo tem um saldo de gol de 11. Tá? Outra aqui, ó, determinação dos pontos de uma equipe de acordo com as regras. Eu tenho o São Paulo, teve 21 vitória, 12 empates, 5 derrotas. Então, 21 vitória é igual 21 vezes, pela regra do campeonato, cada vitória tem 3 pontos, então vai ficar 21 vezes 3, que vai dar o quê? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, então vai dar 63. 12 empates é igual 12 vezes o empate, vai equivaler a 1 ponto. Vai ficar 12 vezes 1, que dá igual a 12. E derrota é igual a 5 vezes 0. E derrota não vale nenhum ponto, então vai ser 0. Aí o total aqui, ó, pegamos 63 mais 12 mais 0. Tá? Que aqui vai dar quanto? 63 mais 12 dá 65. Desculpa aqui, tá? Vai dar 75 pontos. Então a aula da gente é só isso aqui. Espero que eu tenha compreendido e que Deus nos abençoe sempre.